Bom, achei interessante também essa matéria aqui do Samuel Venâncio falando sobre as principais prioridades do Cruzeiro. Crédito também pro blog da Raposa lá no Twitter, que vai ser assim, ó, um zagueiro, um primeiro volante e um atacante de beirada, que é justamente isso que eu falava para vocês, né? O Cruzeiro precisa de um zagueiro, um volante e um ponta. Não vejo o Cruzeiro especulando ponta, mas é o principal foco do Cruzeiro, na minha opinião, pro ataque. E é isso aí confirmado, então, um zagueiro que o Cruzeiro ainda não tem. O Caicedo possivelmente deve jogar muito mais, o Palácios, o colombiano Palácios, muito mais como lateral direito do que zagueiro, apesar de que ele pode fazer essas duas funções. Primeiro volante com a saída do Richard e a lesão do Ramiro, não temos um jogador para marcação, então acho sim interessante o Cruzeiro ficar de olho no mercado. Já foi especulado igual o Cantígio, o Jailson, o Flávio, o Bruno Henrique, mas ainda não tivemos grandes avanços nessa história. Zagueiros tem o Zé Ivaldo e o Rodrigo Caio, além do Rojas, que eu já comentei daqui a pouco, agorinha, né, já tinha falado sobre ele. E atacante pela beirada, não sei se o Lucas Crispim, que foi um jogador que eu trouxe no vídeo de hoje mais cedo, chegaria para fazer essa função, ou como meio ofensivo, porque ele pode jogar nas duas. Eu, na minha opinião, iria no mercado em busca de mais um ponta, tá? Do que o Lucas Crispim, que é de meia. Não é que o Cruzeiro, por exemplo, não vai trazer outros jogadores senão esses três. Por quê? A expectativa do mercado é que o Cruzeiro contrate 5 opções. Então tá aqui, ó, zagueiro, primeiro volante e ponta. Seria 3, né? Mas se aparecer boas oportunidades de meia, igual o Lucas Crispim, que ainda pode jogar com ponta esquerda, o Cruzeiro deve trazer, tá? Então tem ainda essas outras possibilidades que podem acabar fazendo o Cruzeiro fechar no total 5 reforços nesse meio do ano. A expectativa também, no geral, é que até quando abrir a janela de transferências, o Cruzeiro meio que já tenha boa parte desses reforços encaminhados, assim como foi antes desse início da temporada e no ano passado também, na janela do meio do ano da Série B, quando o Cruzeiro trouxe 9 reforços, mas apesar disso, poucos foram eficazes. Bom, quero falar aqui agora sobre o Rafael Bilu, que deve ter o seu contrato renovado com o Cruzeiro, pelo menos até o final dessa temporada. Informação também do Samuel Venâncio de que, assim, o jogador que ainda se recupera de lesão, não sabe se vai voltar nesse ano ainda, mas o contrato dele, na teoria, já está se encerrando, né? No próximo dia 3 de julho de 2023, então tem um pouco mais aí de 2 semanas esse seu contrato, e o Cruzeiro tem interesse dessa renovação para não ter risco de perder, né, o atleta, até porque fez um bom início de ano. O Rafael Bilu, infelizmente, teve aquela lesão contra o Santos, e olha que azar, né, justo no primeiro jogo que ele começa como titular, o ponta direita, ponta esquerda de 24 anos, teve essa lesão. Pelo Cruzeiro nesse ano entrou em campo 11 vezes, nos amistosos ele foi bem, marcou gol, deu assistência, mas profissional, principalmente, né, os jogos oficiais, não marcou nenhum gol, nenhuma assistência, porém vinha jogando bem. Tomara que ele consiga uma recuperação mais rápida possível. Se ele voltasse, por exemplo, em agosto, setembro, com certeza poderia ser muito utilizado, né, com o técnico Pepa para a sequência da temporada, mas a expectativa é de que realmente, assim, ó, no pior dos cenários, seria ou no final dessa temporada, tipo assim, faltando 8, 7 rodadas da Série A, ou somente na temporada de 2024, que é um balde de água fria, né? Até mesmo o jogador que vinha tendo essa oportunidade da sua carreira. E, assim, ano passado fez uma Série B boa para razoável pelo Criciúma, 21 jogos, 1 gol e uma assistência. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Rafael Bilu? Se, assim, compensa essa renovação de contrato, até porque, se eu não estiver enganado, como ele está lesionado e se lesionou no Cruzeiro, o Cruzeiro é obrigado também a renovar o seu contrato por questão na justiça, né, na carteira de trabalho e tudo mais, que é justo. Mas eu vejo que é muito mais também do Cruzeiro enxergar um potencial no Rafael Bilu e pode ser uma alternativa, tomara, né, que se recupere o mais rápido possível. Aqui com vocês, quero falar sobre um zagueiro renovando o contrato com o Cruzeiro, que é a respeito do zagueiro Pedrão, de apenas 19 anos de idade, atleta que chama muita atenção e já tem tempo, tá? É um jogador aí que, inclusive, nos últimos anos, tem sido um dos principais destaques da zaga do Cruzeiro, que tem excelentes opções, né? É incrível como que o Cruzeiro todo ano acaba surgindo aí um atleta diferente. O Pedrão que, se você for avaliar friamente, tem características muito parecidas, pelo menos quando eu lembrava do time sub-20, do Kaká, tá? Um atleta muito forte, veloz, muito bom pelo alto e que tem um potencial muito grande. Nesse ano, por exemplo, tem 19 anos, joga pelo time sub-20, 18 jogos e 3 gols marcados. Essa notícia aí do Samuel Venâncio de que o jogador vai ter a prorrogação de contrato até o final de 2025. Achei até curto, tá? Acho que daqui a um ano o Cruzeiro já vai estar
com esse problema de novo, mas enfim, 2025, um aumento salarial do jogador, que é importante para o Cruzeiro valorizar o atleta, e aumentar a multa rescisória do futebol brasileiro, né, para não ter risco de ser um novo Vitor Roque. Então, acho justo pelo que vem jogando o Pedrão. Na temporada passada, por exemplo, ele já havia atuado no total 26 partidas e um gol marcado, sendo 2, inclusive, no Cruzeiro, no time principal, com o técnico Pesolano, tá? Então, assim, já é um atleta que pede passagem há um bom tempo. Ele, o Everton, o Juan Santos são excelentes opções. É difícil você falar quem dos três tem mais potencial, porque os três, não sei nem como que deve estar jogando no time sub-20 esses 3 jogadores, porque é muito bom mesmo, muito bom mesmo. E com passagens pela seleção, no ano passado 26 jogos pelo time sub-20 e um gol marcado. Até 2021, quando ele sobe para o time sub-20, ele estava na época com 17 para 18 anos e 17 anos, né? E subiu para o time sub-20, só para você entender o potencial, e também por conta da diminuição que teve de categoria do Cruzeiro desde o ano passado, acabou que ele já subiu logo para o time sub-20, foi muito bem e teve espaço ali em alguns jogos da temporada. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador? Excelente notícia, tá? Porque o contrato dele ia até o final de 2024, então, por exemplo, daqui uma temporada ele já poderia assinar um pré-contrato e se mudar de graça para outra equipe do futebol brasileiro, que com certeza teria vários interessados pela excelente fase do jogador, que está no time do Cruzeiro desde a equipe sub-15 Júnior B. Então, para você ter uma ideia, era do time B, sub-15, sub-17, aí a partir de 2021 ele sobe para o time sub-20 principal, na teoria, né, principal, porque tem a categoria B, e conseguiu aí essa promoção e vive uma fase muito boa realmente. Gosto muito do atleta, tem tempo que eu não assisto um jogo do time sub-20 do Cruzeiro, tô até bem por fora, pra falar a verdade, hoje vai ter jogo do time sub-20, tô bem por fora disso, tem que dar mais uma olhada, mas assim que tiver um espaço, eu quero trazer aqui também alguns dos principais nomes do time de base hoje, que poderiam ser alternativas. Não acho necessário colocar a base agora, que agora que o tempo tá pegando fogo, vai inventar de colocar a base para queimar o jogador. Não sou a favor disso, mas eu acho que o Cruzeiro errou demais. Nesse ano, pela preparação, é algo que espero que no ano que vem o Cruzeiro tenha um pouco mais de calma, para ter utilizado os jogadores da base no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro, como já tinha meio que certo, parece, essa saída do Pesolano até achar um substituto, que foi o Pepa, meio que o Cruzeiro jogou no ralo 4 meses do ano, só para, vamos ver aí o que dá. E olha que campeonato terrível que o Cruzeiro fez no Campeonato Mineiro, e pouquíssimos jogadores da base teve uma sequência maior, tirando quem? O Ian Lucas, por exemplo, que teve uma sequência maior, e agora nem aparece mais no time do Pepa, que eu acho um erro também. Gosto muito do Ian Lucas, já falei aqui outras vezes. Enfim, quero que você esteja aqui. Antes de darmos sequência, tem um recado da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essa aqui branca que eu tô usando para gravar esse vídeo, essa aqui outra também personalizada da última temporada, e que já chegou algumas outras para mim também lá no Brasil. Vocês sabem que eu tô passando tempo agora aqui no Chile, só daqui a alguns 2 meses que eu vou buscar elas lá no Brasil, mas chegou lá bem bonita, né? Essa dessa temporada. Chegou também a rosa do ano passado, a branca do Cruzeiro de treino dessa temporada, branca e roxa perfeita, e a outra especial do acesso. Só para você ter uma ideia, né? A variedade gigantesca que tem na DG Store para você garantir a sua, que sai a partir de R$130, ela sem personalização e ela com seu nome, o número, por R$160, que é um valor bem interessante. Lembrando que você falando que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra. Então o link da DG vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Vale lembrar também que tem uma loja física que você pode ir lá buscar no centro de Belo Horizonte. Todas essas informações estão lá no Instagram da DG Store, o link está aqui embaixo. Bom, então quero trazer aqui essa informação do portal SEC Informas, que trouxe, né, que o meio-campista Lucas Crispim, no caso, tem conversas em andamento para fechar com o Cruzeiro. Enfim, o atleta aí que pertence ao Fortaleza tem o contrato até o final da temporada e já poderia o Cruzeiro trazer ele em definitivo nessa metade do ano. Não completou o limite máximo de jogos, por exemplo, pelo Campeonato Brasileiro, que seria de 6, né, partidas pelo Fortaleza, não chegou a esse número, ele tem apenas um jogo só que eu vi aqui na Série A dessa atual temporada. Jogador que é o camisa 10 do Fortaleza, não entendi por que ele perdeu tanto espaço na equipe lá do Ceará, porque assim, o jogador de 29 anos quando chega, vivia uma fase realmente muito boa. Deixei aqui, ó, no caso pelo Ogol, que aqui no Chile é 00, o nome do aplicativo, né, mas enfim.
pelo Fortaleza, ó. Ele chega vindo do Guarani, onde fez ótima campanha em 2020 na Série B. Até falava que era uma boa opção para o Cruzeiro. 43 jogos, 4 gols e 5 assistências. Na época ele tinha 25 para 26 anos. Aí foi para o Fortaleza, primeiro ano dele foi muito bem. 47 jogos, 5 gols e o que mais surpreendeu foi as 11 assistências que ele deu em apenas uma temporada. No ano passado também manteve uma média parecida de jogos, foram 45 jogos, mas marcou apenas um gol e contribuiu também com outras 5 assistências. E nesse ano já tinha 17 jogos, 2 gols e 1 passe, mas desses 17 jogos, somente um, foi no Campeonato Brasileiro, todos os outros foi ali no início do ano, na Copa do Nordeste, no Campeonato Estadual e também na Copa do Brasil. Então acabou perdendo muito espaço no elenco com o Vojvoda, porque o camisa 10 vinha tendo mais espaço, e como o Fortaleza também não tinha o interesse de renovar o seu vínculo, com certeza é bom para todo mundo, que ele deixe a equipe do Leão do Pici antes, desse seu contrato, até para dar uma aliviada na folha financeira do Fortaleza, que com certeza é bem alta. Recentemente também contratou o Marinho, então assim, tem um time muito bom, Fortaleza aí que tem uma gestão excelente, e eu acho que o Lucas Crispim, sim, é uma ótima opção para esse time do Cruzeiro. Eu quero mostrar aqui um pouco mais do jogador que surge na base do Santos, e quando surge ali era tratado como um novo ganso, com um potencial realmente bem grande. Onde ele surge na base do Santos, desde o time sub-13 até o time profissional, onde ali passa por vários times, por várias categorias de base, sub-13, 14, sub-20 do Santos, estreia profissionalmente pelo Vasco lá em 2014, onde faz 2 gols em 13 jogos naquele período. Aí sim, a partir de 2015 tem um pouco mais de espaço pelo Santos, que para falar a verdade quase que não aconteceu, porque naquela ocasião ele jogou apenas 7 jogos, depois foi emprestado para o Atlético Goianiense, Ituano, onde não conseguiu ter uma sequência, ainda passa pelo Santos em 2017 com 3 jogos, não foi bem, depois aí 2018 e 2019 roda por São Bento e Guarani. Esse primeiro ano pelo Guarani não foi um primeiro ano excelente, 25 jogos e 2 gols, mas já abriu um pouco mais de caminho, para ele ser uma peça importante no time em 2020, antes de chegar no Fortaleza. Então, o Santos ele acaba perdendo vários jogadores muito bons, por exemplo, o Lucas Crispim, o Léo Cittadini, que na minha opinião são até jogadores parecidos. Lucas Crispim, que recentemente eu nem falei dele aqui no Cruzeiro, justamente por ser o 10 do Fortaleza, eu não esperava que ele sairia, e falei do Léo Cittadini, do Atlético Paranaense, que é 2 jogadores que eu acho com características bem parecidas, que eu gostaria de ver no Cruzeiro, e acho que tem tudo para ser um cara que, por exemplo, igual o Matheus Vital, todo mundo olha assim, não sei se seria uma boa opção, mas que tem muita característica de jogo que eu vejo assim no técnico Pepa, e acho que sim, se fechar esse acordo, vai ser uma ótima contratação. Se você for pegar em relação à questão financeira, nem acho que seja um salário gigantesco, por exemplo, fora da realidade do que o Cruzeiro poderia pagar, principalmente porque, de acordo com o Jorge Nicola, a folha salarial do Cruzeiro é de 300 a 400 mil por mês. Então acho que dentro desse valor estaria tranquilo, ainda mais porque o Lucas Crispim não teria que ter um pagamento dos direitos econômicos junto ao Fortaleza. E tem só mais um dado aqui interessante, do último campeonato que ele jogou com frequência, o melhor que ele fez foi em 2021 pelo Fortaleza. Será que ele foi bem? Eu quero mostrar aqui também. Bom,